O ministro Alexandre de Moraes do Supremo autorizou, nesta sexta, que a mulher acusada de pichar a estátua da Justiça em frente ao Supremo durante os atos golpistas de 8 de janeiro cumpra prisão domiciliar. Ela estava presa preventivamente e foi denunciada pelo Ministério Público por envolvimento nos atos antidemocráticos que invadiram e depredaram as sedes dos três poderes. A defesa de Débora pediu ao Supremo que coloque a cabeleireira em liberdade. Consultada, a PGR opinou contra a soltura, mas sugeriu a prisão domiciliar até que o Supremo termine de analisar a denúncia. Quais são os argumentos para a prisão domiciliar? Ela tem filhos menores de 12 anos, e o encerramento das investigações da Polícia Federal sobre o caso. Ontem, publicaram um vídeo da Débora justificando a presença dela na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro, e a pichação, a estátua à Justiça. A gente mostrou ontem, mas vai mostrar novamente para vocês relembrarem. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação, e ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios, de fato, muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, Excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Me desculpa pela... Não, fica à vontade. Bom, ela vai cumprir prisão em casa, mas usando tornozeleira eletrônica, está proibida de usar redes sociais, não pode se comunicar com envolvidos nos crimes por qualquer meio, está proibida de dar entrevista sem autorização do Supremo e proibida de receber visita, exceto dos advogados. Como é que você avalia essa jogada jogada no sentido jurídico, né? Mas é uma decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, com concordância da PGR, no momento, Megali, em que ela vira uma espécie de mártir da causa da anistia, não é? A causa pública. O Bolsonaro, por exemplo, gravou de novo um vídeo convocando as pessoas para irem à manifestação em São Paulo, que ele espera seja muito maior do que aquela do Rio de Janeiro, e de novo dizendo justiça pela Débora e pelos presos políticos, enfim. A Débora acabou virando um símbolo do que esse grupo político entende é uma arbitrariedade do Poder Judiciário e a gente já explicou que não é isso aqui, ela está condenada por golpe de Estado, ela está condenada por uma série de crimes que somados dão quase 14 anos. O dano ao patrimônio público é um chorinho da pena, né? Mas passou-se a impressão para a sociedade de que ela está condenada a 14 anos por causa do batom na estátua. E não é isso. Então ela acabou virando um símbolo de uma suposta injustiça com apoiadores do Bolsonaro, e o Supremo agora diz o seguinte: olha, vai para casa cuidar dos seus filhos. Eu não sei se dá para chamar de injustiça, mas é uma situação muito peculiar, né? E eu tenho alguma compaixão por alguns desses golpistas, por esses bagrinhos que estavam nos acampamentos, que marchavam, que ajoelhavam, que rezavam para pneu,
e até os que participaram da depredação. É claro que eles cometeram crimes ali e muitos sabiam exatamente o que estavam fazendo, né? Estavam ali para provocar uma baderna grande o suficiente para que fosse decretado uma GLO, um estado de sítio ou coisa parecida, e a partir daí eles cooptassem de alguma maneira os militares para os seus lados e pronto, estaria dado o golpe. Essa história aí de velhinhas com Bíblia, né? Isso é lenda urbana, né? Não era assim, não era essa a composição média daquelas pessoas. Mas por outro lado, e veja, eu estou falando só daqueles que estavam lá, tá? No asfalto. Por outro lado, Rafa, foram pessoas que... Pessoas, muitas vezes, digamos, com baixa escolaridade, né? Que são facilmente manipuláveis e que foram levadas a crer que, ao fazer o que fizeram, estavam salvando o país. Né? Elas acreditavam naquilo. A gente está fazendo isso para salvar o nosso país, o que era uma grande mentira, um grande trololó. As pessoas que estavam nos gabinetes, essas que estão chegando agora, né, a se tornarem réus, essas sabiam muito bem o que estavam fazendo e qualquer pena é pouca para essa gente. Agora, quando você pega uma Débora, lembra daquele famoso preposto filosófico de que se você pudesse voltar para Munique em 1934, você assassinaria... 34 não, 1914... Você assassinaria a criança Adolf Hitler? Você mataria uma criança para evitar a Segunda Guerra, para evitar o nazismo, o Holocausto? Você faria esse mal em torno, buscando um bem maior? Né? Guardando as proporções, era o que essas pessoas acreditavam estar fazendo. Né? Estamos depredando, estamos invadindo, mas é por um bem maior, é para salvar a nossa nação. Eles foram levados a acreditar naquilo. Né? Eu vejo a Débora, não consigo enxergar uma criminosa perigosa. Mas, por outro lado, ela cometeu os crimes. Né? Tá tudo ali. Sim. Né? Depredação de patrimônio público. Se não me engano, quando você pega todos os crimes pelos quais ela é acusada de um crime a menos que Bolsonaro. Ela só não é acusada do antigo formação de quadrilha, que hoje se chama organização criminosa. Né? Só essa. As demais acusações são as mesmas. Ou seja, tecnicamente, o Alexandre, o Supremo, tem condições de argumentar que esses 14 anos são uma pena adequada, porque afinal de contas os crimes foram cometidos. Mas será que o bom senso não mandava que pessoas como a Débora tivessem essa pena relaxada? Porque a justiça também funciona com base no bom senso, funciona com base na política. Aliás, foi o argumento que o Luiz Fux usou, né? Falou assim, olha, a pena atribuída a um crime é estabelecida pelo legislador. Agora, a dose da pena aplicada a cada criminoso é estabelecida pelo Poder Judiciário. Isso. Ele usa esse argumento quando ele diz, olha, nós vamos rediscutir a dosimetria da pena dessa moça aí. Uhum. Não é? Quando o Barroso diz, que ele disse isso hoje, né? Vamos concluir esse julgamento neste ano para que não haja interferência política na eleição de 2026. Peraí, o Supremo não é um tribunal que deveria funcionar com critérios técnicos, que tem os seus ritos, o andamento desses ritos demora um certo tempo e não deveria ser acelerado por questões políticas. Então, essa fala e há outras mostram que não é só o rito, a justiça, a dosimetria, não é só isso que motiva o tribunal. Também é a política. Como também é uma possibilidade do ministro levar em conta o contexto, levar em conta a periculosidade da pessoa. A Débora, mesmo condenada a 14 anos, ela, como já está presa, ficaria até o ano que vem. Provavelmente não fosse tomada essa decisão de hoje. Será que é o melhor caminho? Esse punitivismo de levar uma pessoa que não oferece nenhum perigo nesse instante ao país, né, que obviamente está arrependido do que fez, de fazer, de fato, ela cumprir a pena no presídio? Sinceramente, é uma pergunta que eu faço, não é retórica. Sim. Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Porque há um outro lado que me diz, essas pessoas estavam tentando um golpe de Estado. Elas queriam a reversão das eleições, elas foram financiadas por empresários, receberam ali o beneplácito de boa parte do exército, então elas eram uma massa de manobra importante que poderia ter funcionado. Sim. Né? Não deveriam receber uma pena rigorosa? Eu sinceramente não sei. Não tenho a resposta para isso. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.